Oi pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Vitor Piana de Andrade, CEO do AC Camargo Cancer Center. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sininho para que você possa ficar por dentro de todas as entrevistas com os líderes de transformação digital no Brasil. Inaugurado em 1953, o AC Camargo Cancer Center tem uma trajetória grandiosa no combate ao câncer. Ele é um centro integrado de diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa do câncer, referência internacional e modelo sustentável de atuação social. Os pacientes recebem assistência integrada e humanizada, desde o diagnóstico até a reabilitação. Na área de pesquisa, atua para ampliar o conhecimento, gerar descobertas que representem avanços no tratamento, diagnóstico e prevenção da doença. Na área de ensino, é a principal instituição formadora em oncologia do país. O Dr. Vitor é médico formado, patologista, possui doutorado em oncologia, pós-doutorado pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center e MBA em gestão de serviços. Ele iniciou a sua trajetória na instituição como pós-graduado em 2003 e é atualmente o CEO da AC Camargo Cancer Center. Dr. Vitor, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua contribuição. É uma honra ter você aqui conosco e eu queria começar já com a nossa primeira pergunta, né? Quais foram os principais motivadores de uma transformação digital no AC Camargo? Bom, Sérgio, primeiro é um prazer, muito obrigado pelo convite, estar aqui falando com todos e desde já me coloco inteiramente à disposição para aquilo que pode extrapolar essa conversa aqui, quem quiser precisar fazer um contato depois, eu tenho o maior prazer em contar essa jornada do AC Camargo e como a gente tem ajudado a transformar a instituição nessa linha aí da tecnologia, da transformação digital. Eu acho que o que motivou a AC Camargo a entrar nessa já faz tempo, né? Se eu for olhar para trás, é 2007, eu diria, quando a gente tomou a decisão de ter, de fato, um prontuário eletrônico que nos desse a visão digital da jornada inteira do paciente, mas não só desde o atendimento, mas até todo o back-office, né? Acho que até aquele momento, parte das coisas eram digitalizadas, outras não. Então, ali, para mim, é o grande marco. Acho que foram três os motivadores. A necessidade do paciente, a gente precisa entender as necessidades do paciente e a forma como registrar o que ele nos conta, mas também de preparar, aumentar as interfaces com ele, né? De lá para cá, acho que a gente lida com o paciente de forma muito mais digital, na medida em que os exames não são mais impressos, e a gente agora monitora sinais e sintomas por aplicativo, a gente está fazendo inteligência artificial com diagnóstico, então a necessidade do paciente é um grande motivador, né? Como a gente pode fazer um cuidado melhor. A outra coisa é a necessidade do negócio, né? Então a instituição precisa ter o seu business intelligence, isso nasce de dados, os dados nascem de uma interação digital ao longo da jornada inteira, então o negócio precisava se transformar, se digitalizar para se reconhecer, né? Colocar o espelho, se enxergar e encontrar como ser mais eficiente. Em terceiro, eu acho que é a necessidade do mercado, né? O mercado vem se transformando e você precisa estar se adaptando junto com ele, entendendo a direção e a velocidade que o caminho, que o mercado está tomando, para você estar participando de uma evolução contínua. Eu acho que é muito saudável. Então, o paciente, o próprio negócio e o mercado é que impulsionaram todas as decisões de transformação digital que a gente tem aqui. Perfeito. Eu acho que o setor de saúde foi bastante afetado, né? Teve instituições que foram afetadas positivamente e outras negativamente, né? Enquanto as instituições que fazem exames laboratoriais se viram privilegiadas, né, pelo acúmulo de
solicitações de exame de Covid, né? As instituições que fazem cirurgia ou coisas que não estão ligadas à Covid tiveram aí uma situação em U, né, também, que eu acho que teria sido um quarto fator, né, que certamente, né, intensificou a transformação digital de vocês. Não sei se você quer falar sobre isso mais tarde, se você já tinha planejado isso, ou se você gostaria Não, a gente pode conectar, assim. De fato, a pandemia foi um catalisador de algumas coisas, né? Eu vou dar alguns exemplos. A gente vinha discutindo como fazer telemedicina, né, na instituição. Todo mundo tinha certeza do seu benefício, mas a gente não tinha uma regulação montada ainda no Brasil, então a gente, para ficar no lado seguro, né, assim, defrontar com nenhuma das barreiras regulatórias, a gente queria fazer uma telemedicina de médico para médico. Então, o Brasil não tem oncologistas especializados em todos os estados, em todas as cidades, o AC Camargo poderia ser divide uma segunda opinião. Um paciente que tivesse no consultório de um oncologista em qualquer cidade do Brasil poderia se utilizar de uma segunda opinião com um médico nosso, ou até mesmo um tumor board, uma discussão colegiada de casos complexos, e a gente estruturou para isso. Já estava pronto, era um produto que a gente ia disponibilizar, não feria nenhuma regra, né, de CFM, CRM, que tem uma série de questões. Quando a pandemia veio e autorizou a telemedicina em caráter emergencial, a gente estava pronto para ela, foi apenas encontrar, reforçar o provedor, e algumas operadoras trouxeram o seu próprio sistema, a gente teve que se adaptar um pouco para atender a pluralidade de opções. Mas também a gente reconhece o papel da telemedicina dentro da oncologia, né? Não é uma especialidade que se faça integralmente por telemedicina, o contato presencial é super importante, então também tem aqui um equilíbrio para se encontrar, não é a solução, a bala de prata para todas as interações, né, de médico com paciente, mas para algumas, aqueles que moram em outros estados, é muito bom. E outras iniciativas, algoritmos de inteligência artificial, a gente testou na emergência para recomendar ou não a vinda do paciente para a nossa emergência, já que naquele período de lockdown as pessoas tinham medo de sair de casa, mesmo quando estavam doentes. Então, a gente desenvolveu rapidamente um algoritmo, uma startup, e colocamos ele no ar, e ele foi muito útil naquele começo, ajudando pacientes a definir se o quadro que tinham era necessário que viesse a nossa emergência, ou se eles poderiam guardar em casa com segurança. E depois, aqueles que vinham, a gente monitorava por via digital o estado dele em casa, se ele estava estável, se estava melhorando, se estava piorando, e a necessidade de retornar ou não para o hospital. A gente chamou essa solução de PA digital, e foi muito interessante entender o uso pelo paciente, o uso pelo nosso médico, porque tecnologia tem muito de cultura, tem muito de user experience, né, e a gente precisava também entender. O produto pode ser ótimo, mas se ele não atender a necessidade aí do usuário, pode ser de difícil implementação. Então, foram algumas iniciativas, acho que a outra grande foi do ensino. A gente vinha trabalhando a evolução do ensino do AC Camargo, é um ensino grande, tradicional, mas tinha a sua estrutura, tudo muito baseado no ensino presencial. E a gente vinha, naquele ano, 2019, fazendo a transformação digital pouco a pouco, dando treinamento para os professores de metodologias ativas no ambiente digital, e foi incrível, porque parecia que a gente tinha previsto. Todo mundo já estava capacitado e preparado quando a pandemia nos obrigou a mudar toda a pós-graduação, todo o ensino teórico da residência médica, todos os cursos, né? Então, a gente tinha já desenvolvido o ambiente digital e implementamos em 2020, e foi muito interessante ver a adesão, 3 vezes mais alunos, né? Todos os cursos que a gente fez, porque eles eram EAD, né? E acho que foram experiências muito interessantes, catalisadas pela pandemia, sim. Eu acho que nessa parte de curso, como você está falando de um público-alvo mais jovem, talvez a dificuldade fosse menor. Eu soube de algumas instituições hospitalares, né, farmacêuticas, né, que quando tinham que fazer congresso online, o pessoal de mais idade sofreu um pouco, né? Como usar o Zoom, né, aquelas coisas, né, tem um pouco dessa dificuldade. Então, acho que varia muito, né, conforme a faixa etária também, né? Mas... a gente tem um evento aqui, que é um congresso médico, chama Next Frontiers for Cure Cancer. Ele já era um evento grande, com 2.000
pessoas, mas na primeira versão digital ele dobrou de público e a gente teve 3 vezes mais palestrantes internacionais. Então a gente aproximou conhecimento de ponta do Brasil, né? Foi um desafio enorme transformar de presencial para digital, o estresse foi grande, mas o sucesso acompanhou esse tamanho. Interessante. Para nós foi interessante e deve permanecer digital, porque o que se ampliou, o que se gravou de informação para disponibilizar depois, eu acho que o benefício foi muito maior do que a perda daquela interação presencial ali. É possível que a gente mantenha assim. Bacana isso. Agora, falando do ponto de vista da transformação digital, cada empresa, inclusive dentro do setor de saúde também, se estrutura de uma forma diferente para poder enfrentar esse desafio, né? Tem algumas contratam uma consultoria externa para fazer um planejamento, outras já saem querendo desenvolver soluções por causa da emergência, né, que a própria pandemia andou trazendo, né? Então, eu gostaria de ver com você como que a AC ela se estruturou para poder fazer essa jornada de transformação que, obviamente, não acabou ainda, né? Ela provavelmente deve ter tido uma aceleração durante a pandemia, né, por força das circunstâncias, mas que certamente vai continuar. Então, como que vocês estão se estruturando para isso? Perfeito. Bom, nós, na arquitetura institucional, só para falar um pouco da governança, nós criamos uma superintendência dedicada ao tema transformação digital, e ela não é responsável por toda a transformação digital da instituição, mas ela organiza o tema, né? As áreas são muito responsáveis pelas suas evoluções, suas inovações, mas essa é uma superintendência que tenta desenhar a estratégia, dar o norte, acompanhar os principais projetos e catalisar, né? Reunir aquelas iniciativas que, em conjunto, potencializam a instituição, então eles priorizam, dão forma e tudo mais. Eu acho que a nossa transformação digital, ela precisa ter um caminho, um norte, uma estratégia. E para nós é aquela que melhora o cuidado do paciente ou que diminui o esforço ou a burocracia para que os processos possam acontecer. Esses foram os caminhos que a gente montou para isso, né? Então, na linha prontuário eletrônico, base de dados, né, Data Lake, permitindo BI Analytics, acho que é uma linha importante, é uma linha de enxergar o cuidado do paciente, ver onde tem oportunidades de remover barreiras, desperdícios e oportunidades de melhorar o cuidado, na linha de diminuir o esforço do paciente. Então, a gente entrou para fazer agendamento por chat, agendamento por WhatsApp, né? Hoje já vem crescendo devagarinho, 15% das interações não são mais um paciente que pega um telefone para agendar uma consulta ou um exame, ele consegue isso por outros canais, por exemplo, e está crescendo, né, e é exponencial o crescimento, isso é legal da gente ver. Mas tem outras coisas que a gente ainda não fez, mas que estão nessa jornada de diminuir o esforço do paciente. Então, oncologia é uma jornada longa, interage com muitas especialidades, o paciente vai ter vários médicos, várias enfermeiras, vários profissionais em contato ao longo de 5 anos de contato, a gente precisa facilitar a vida dele, dar fluidez a essa jornada. E aí a gente tem as tecnologias que vão ajudando não só a conectar as etapas, mas também facilitar o acesso à informação do paciente, que ele tenha certeza o que vem pelo próximo capítulo, né, da jornada dele, e que ele possa interagir com a gente de forma digital e se sentir seguro, percebido, né? A tecnologia ajudando também a liberar tempo do médico, da enfermeira, para fazer aquilo onde ela mais pode ajudar. Tem uma camada de informação que o paciente precisa, que ela é muito repetitiva, muito básica. Essa a tecnologia digital pode dar. E aquela que é muito personalizada, aí o médico, a enfermeira tem que dar. Como é que a gente estrutura esse campo, né, da informação qualificada para o paciente, para ele receber a informação correta do veículo correto. Se pode receber digitalmente uma coisa com qualidade, que seja por ali. Mas se precisa de uma pessoa interagindo também, ela não pode ser substituída por uma máquina que, como tem alguns que cansam a gente, né, no call center ou no WhatsApp corporativo, essas coisas tem que tomar cuidado, porque tem hora que a interação humana qualifica muito mais o cuidado e a relação. Então, esse tem sido o nosso
nosso cuidado. E esse cuidado de diminuir o esforço, vamos dizer assim, ele vale para o paciente, mas vale também para o colaborador e para o médico. Como é que a gente pode colocar o prontuário eletrônico ou a agenda do médico disponível na mão dele para que ele saiba, em qualquer lugar onde ele estiver, o que ele tem para acontecer no hospital? Como é que o colaborador, a jornada do RH, né, de chegada, desenvolvimento, os treinamentos, estarem todos na palma da mão? Tudo isso, para nós, jornada do médico, jornada digital do médico, jornada digital do colaborador e do paciente, eu acho que são 3 grandes nortes, com aquela moldura que eu disse de melhorar o cuidado e reduzir o esforço. Eu acho que vocês, inclusive, se a gente comparar com outros tipos de indústria, a indústria da saúde ela tem uma característica muito interessante, né? Porque eu acho que é uma das poucas indústrias onde o cliente de vocês ele não quer ser cliente. Ele quer ser atendido o mais rápido possível e sair fora e se curar o mais rápido possível, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que não existe uma questão de adesão, de fidelização. Você até pode ter uma fidelização de exames, de diagnósticos, né? Mas não é uma questão simples. E a delicadeza do assunto ela requer também um equilíbrio muito grande entre o cuidado humano e a eficiência que a tecnologia pode trazer, né? Ou seja, sem nunca perder o humanismo, ainda mais numa questão como essa, né? Que a gente está falando, né? Como o câncer, né? Então, acho que é um desafio, né? Perfeito. A saúde, de fato, ela é um desafio social enorme, né? O país está envelhecendo com cada vez mais doenças crônicas, então as pessoas vão frequentar cada vez mais os serviços de saúde, vão precisar de que os serviços sejam eficientes, eliminem o desperdício, as redundâncias e os gaps. A tecnologia pode ajudar muito nesse aspecto, né? Hoje, a saúde ainda é muito artesanal. E um paciente, às vezes, ele é o despachante dele mesmo, né? Ele vai no médico, o médico pede para passar no outro especialista, ele tem que achar quem é, e encontrar quem é essa pessoa, e às vezes repete exame, e repete outras coisas. Então, eu acho que a tecnologia, se ela trouxer os dados no centro da discussão, e ajudar a disponibilizar, a formar uma jornada de fato inteligente, ela vai ajudar muito o paciente a economizar tempo, recursos e ser melhor cuidado, né? Que é integrar os profissionais que estão no começo, no meio e no fim de uma jornada de alguma doença específica, seja ela aguda ou crônica. A gente só fala de saúde subindo preço, subindo preço, subindo preço. Eu acho que a tecnologia pode remover barreiras, desperdícios, burocracias, num nível que vai contribuir para a sua eficiência, produtividade e outras coisas, né? O que você poderia compartilhar com a gente de resultados que vocês já obtiveram com essa jornada de transformação digital? Perfeito. Olha, desde que a gente transformou o nosso call center num contact center, né, porque não é só mais um call center, ele agora interage por diversos canais, a gente tem visto uma evolução muito grande, facilita o acesso do paciente, né? Ele consegue mais rápido, de uma forma com menos sofrimento, encontrar quem ele precisa. Então, essas interações por chat e WhatsApp ajudam muito, porque elas não necessariamente são absolutamente síncronas. Então, você também ajuda a criar uma produtividade nos profissionais daquele lugar, não deixa o paciente sem resposta, ao mesmo tempo, você resolve o problema dele, e evita que ele fique esperando, né? Então, esse tipo de atendimento vem crescendo, cada vez mais o paciente encontra a sua instituição ou o seu médico pela internet. Quando ele chega num local onde ele fala, é aqui que eu quero ir, se tem o botão ali do lado, agende sua consulta, facilita muito. Se ele cai num canal digital para interagir, é alta probabilidade de que ele vai conseguir chegar onde ele precisa, com menos sofrimento do que um PABX oferece para o paciente. Então, a gente já vê isso crescendo aqui na Secamab, acho que a gente não foi pioneiro nisso, mas a gente vem crescendo. Hoje já responde por 15% dos contatos que a gente recebe no nosso contact center, já vem por essa via digital e crescendo rápido, né? Então, esse acho que é um exemplo prático de como a tecnologia tem nos ajudado também.
A gente tem feito monitoramento dos pacientes, todo mundo está em imunoterapia, é um tratamento mais recente da oncologia, e que os efeitos adversos são pouco conhecidos, né, ou menos conhecidos do que a quimioterapia, que vem sendo usada há décadas. Então, a gente disponibiliza aplicativos, as pessoas reportam regularmente os sintomas e sinais que eles estão sentindo em casa. Tem uma inteligência embutida que, quando a combinação de sinais e sintomas acende uma luz amarela, uma enfermeira recebe um chamado, entra em contato com o paciente, discute o que ele está passando, orienta e decide junto com o paciente se ele precisa ir na emergência ou não. Então, antes o paciente aguardava a próxima consulta para relatar tudo que ele estava passando, daqui a 20 dias, 30 dias. Lá naquele momento, ele ia ter esquecido das coisas mais leves. Ele só lembra aquilo que o traumatizou durante esse intervalo entre as consultas. Fazendo dessa forma, a gente está coletando muito mais informação sobre sinais e sintomas, mesmo os leves, que podem ser importantes para o médico. E agora a gente quer, óbvio, integrar todos esses sinais e sintomas do aplicativo no prontuário para que o médico receba on time as coisas, né? E que possa ajudar a gerenciar também o paciente. Mas a gente evitou vindas desnecessárias ao pronto-socorro, porque o paciente, na dúvida, ele acha que tudo é grave. Às vezes ele vai à emergência sem necessidade. A gente evitou vindas ao pronto-socorro, mas também a gente pediu que viesse precocemente ao pronto-socorro quando era necessário. E o paciente não ficou em casa esperando, né, com um sintoma até a próxima consulta, quando ele precisava de ser visto mais rapidamente. Então, aí é um exemplo de eficiência e outro exemplo é de cuidado, né, porque para nós esse binômio anda junto aqui. Tem que trazer eficiência, mas tem que trazer um cuidado melhor também. É extremamente interessante, porque com isso você torna os médicos mais eficientes e mais disponíveis para atender aqueles que realmente estão precisando, né? Eu acho que esse é um fator também extremamente importante, né? Então, muito bacana essa melhoria. Agora, a gente sabe que nem tudo é um mar de rosas, né? A gente sabe que essa jornada é uma jornada onde a gente tem uma série de atritos, né, naturais, né? Desde os atritos culturais até os atritos de escassez de mão de obra. Quais são os principais desafios que você considera que vocês tiveram que enfrentar ou que ainda estejam enfrentando? Eu acho que não é simples fazer essa transformação. A gente monta um prontuário eletrônico e acredita que ele vai dar uma massa de dados para nós incrível, né? Mas não é bem assim, né? Se eu quiser, de fato, ter um dado pronto para fazer alguma coisa, ele precisa estar minimamente estruturado, né? Ainda é caro e difícil você fazer uma leitura por NLP dos prontuários. Então, definir qual é o dado importante, qual é aquele que você vai estruturar e como você vai constituir esse data lake para poder utilizar da melhor forma, acho que leva um bom tempo, né? Um tempo tão longo quanto implantar um prontuário eletrônico você vai levar para poder amadurecer quais são os indicadores estratégicos, os táticos, os operacionais, para que você vai usar cada um deles e como que essa informação vai te permitir fazer a transformação do negócio aí. A cultura, né, claro, a gente começou a fazer reuniões online e usar aplicativos, né, a gente utiliza muito o Planner aqui da Microsoft, porque é o que a gente tem, né. Então, como é que a gente registra as ocorrências lá e todo mundo se sente responsável por aquela ocorrência que foi colocada para você, receber os e-mails de cobrança, quer dizer, virou uma outra maneira de trabalhar à distância, mas de outra forma muito mais próximos, porque agora a gente tem a tecnologia que nos conecta. Mas será que está todo mundo pronto para isso, né? As pessoas, às vezes, não compreendem a virada de chave de uma hora para outra, então tem a cultura, tem a adaptação às tecnologias. A gente também tem que reformular os nossos fóruns e símbolos, né, para suportar essa transformação digital, porque o mundo corporativo tem a estratégia, a cultura, os fóruns, os símbolos, e acho que para a transformação digital não é diferente. Se a gente quer que todo mundo siga esse caminho, começa do CEO e todo mundo na instituição tem que entender o novo momento, esses fóruns e esses símbolos, e para a coisa ir ganhando, né, ganhando corpo, ganhando consistência, porque senão não tem software caro nenhum que você coloque que vai resolver o problema. As pessoas têm que estar adeptas. O paciente oncológico é um paciente, o
câncer é mais comum a partir dos 55, 60 anos, né? Por outro lado, praticamente todo brasileiro tem um celular na mão, né? Eles sabem fazer milhões de coisas no celular e agora vão ter que usar para a sua própria saúde, mas são pacientes, em sua maioria, terceira idade. E aí o desafio de você convencê-lo de que é melhor marcar uma consulta assim do que pegar um telefone para ligar, né? À medida que outros serviços na sociedade vão entrando na digital, vai ficando mais fácil para a saúde. A saúde é conservadora, né? Vem a reboque aí dessas transformações, mas depois que já aprendeu a pedir comida no iFood, comprar passagem aérea, né, no aplicativo, acho que marcar uma consulta não fica tão difícil, né? Então, tem um pouco disso, tem um pouco da idade, tem um pouco da tradição e da segurança que o setor coloca, que às vezes faz com que a gente não seja pioneiro, né? A gente venha observando outras indústrias e vendo onde é seguro pisar, porque lidar com saúde não é fácil, né, Sérgio? A gente não pode ser pioneiro e inseguro, tem que ser seguro em primeiro lugar, né? Na saúde é assim, sim. Segurança em primeiro lugar. Sim. Então, às vezes, a gente aguarda um pouquinho a implementação das iniciativas, metaverso está vindo aí também, né? É outro tema moderno disso tudo, mas a saúde, por natureza, pelo que ela lida, que é a vida, ela tem que prezar pela segurança e, às vezes, ela fica um pouquinho para trás, vai adaptando, né, para a necessidade do paciente, que, vamos lembrar, não está nas suas condições perfeitas, ele está doente e, portanto, você não pode exigir dele plenas habilidades, né, de uma pessoa saudável, jovem e tudo mais. Então, tem que ir respeitando isso um pouco, mas dá para avançar muito. Já fizemos muito e tem muito para fazer. Eu queria agora te perguntar o seguinte: a gente falou sobre os drivers, como vocês se organizaram, falamos sobre resultados, falamos sobre desafios. Uma coisa que eu acho que seria muito bacana você compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente seria que lições vocês aprenderam nessa jornada e que você acha que seria interessante falar com seus colegas da saúde que ainda estão considerando, né, começar uma jornada, né, de transformação digital. O que você poderia dizer? Olha, o tema transformação digital é apaixonante e o assédio e as ofertas são infinitas, né? Acho que não passa um dia sem a gente receber o assédio de uma empresa que tem a solução para todos os seus problemas. Minha sugestão é que você pare, faça o seu freio de arrumação dentro da sua casa, olhe para o seu negócio, para o seu paciente e defina o que é que vai gerar valor para ele. Não fique reativo a tudo que chega até você. Olhe para o seu paciente, que tipo de cuidado você tem. É um cuidado de curto prazo, de longo prazo? É um cuidado complexo, que envolve muitas equipes? Ou é um médico só? Aonde você está posicionado na cadeia da saúde? Como a tecnologia vai, de fato, gerar valor para o cliente final, nesse caso, o paciente, né? E aí você monta a sua estratégia. Aí você vai criar o norte para onde a sua instituição de saúde precisa ir. E dentro deste norte, você vai definir a sua maneira de agir, o que você precisa fazer primeiro e quais são fornecedores, sistemas ou coisas que você vai ter que abordar proativamente para resolver o problema que você definiu. Se apaixone pelo problema, porque quem se apaixona pela ferramenta, aí vai depois que você adotou uma ferramenta, você vai tentar usar ela para tudo, até para aquilo que ela não resolve problema nenhum. E você está, aí sim, você está criando um problema que você vai precisar resolver de novo. Então, primeiro tente entender o seu negócio, né? É de dentro para fora, não é de fora para dentro. O assédio é maciço, precisa resistir a esse assédio e encontrar o que você precisa, para então você conseguir definir o caminho que você vai seguir. Acho que a gente parou aqui, fez essa reflexão, e tem que, obviamente, saber dizer não para muita coisa. Tecnologia é infinito, né? O que está nascendo de empresa, software e tudo mais, elas abordam a gente continuamente, e para você saber dizer o não certo e o sim certo, você tem que ter desenhado a sua estratégia antes. Excelente. Eu gostaria até de chamar a atenção aí do pessoal que está vendo a gente. Olha, o CEO do AC Camargo, o Dr. Vitor, está falando para a gente uma coisa que é uma aula
de transformação digital, apesar dele não ser da área tecnológica, mas é uma das coisas talvez a mais importante de todas. Tenha uma estratégia, tenha foco, saiba o que você precisa para depois você ir ao mercado buscar a solução que você quer, porque hoje existe muito mais solução do que problema. Então, na realidade, você tem que saber exatamente qual é o seu problema para você buscar uma solução condizente com isso, né? Eu acho que a segunda grande questão é a questão humana, a questão da cultura, que também, como você falou, né, a cultura tanto do cliente quanto a cultura do colaborador, né, do AC, né, para poder usar tecnologias, porque efetivamente um doente talvez não tenha condições de usar coisas que sejam extremamente complexas ou que requeram um nível de visualização muito microscópica, né? Então, eu acho que são questões assim super importantes que o Dr. Vitor está compartilhando aqui com a gente. Então é isso. Bom, eu entrevistei aqui o Dr. Vitor Piana, CEO da AC Camargo Cancer Center. Dr. Vitor, eu gostaria muito de lhe agradecer essa participação, que eu acho que foi muito bacana, as coisas que você trouxe para a gente, principalmente sendo o profissional que está à frente, né, de uma instituição como a AC Camargo. Eu acho que foi uma aula para todo mundo. Gostaria de me despedir de você. E também gostaria de me despedir do pessoal que está assistindo a gente, reforçar mais uma vez, se vocês ainda não assinaram o canal, por favor, considerem e apertem o sino para que vocês possam acompanhar discussões de nível estratégico, como essa que a gente teve com o Dr. Vitor. E no mais, muito obrigado mais uma vez, até o nosso próximo vídeo.